Eu quero agradecer aqui, vou abrir o programa logo aqui para a gente tocar no assunto. Daqui a pouco eu volto com essa notícia polêmica aí. Mas vou conversar aqui com o Fábio Dalorto. Ele é formado em administração, graduado em economia. Ele vai estar justamente colocando vários pontos que é de suma importância para você, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando agora em casa, no trabalho, você das redes sociais, você pode participar com a gente através do 3011-9890, 9994-7498, pelo WhatsApp 9990-0992, você vai participar aqui e você pode fazer uma pergunta a ele também relacionada à economia e ele vai tocar em vários pontos que interessam a sociedade. O que a economia mexe conosco aqui no comércio, nos investimentos que você está fazendo, é uma boa hora para se investir. Enfim, nós temos alguns pontos que ele vai estar tocando. Quem entende de economia é Fábio Dalorto. Então, nós temos que ele é administrador também, né? Eu quero ressaltar aqui Dona Maria Luísa Dalorto, que é uma pessoa maravilhosa, que é sua mãe, né? Eu sempre faço questão de seu pai também, o Guilhermano Dalorto, que é uma pessoa maravilhosa. E seu tio, que eu tive a oportunidade de passar em Linhares, uma cidade bonita, que ele é prefeito lá, Guerino Zanon, né? E eu percebi que você é muito conhecido também lá, viu, Fábio? Você não só como administrador, como economista, você é muito conhecido, cara, lá também. Acho que o seu tio faz uma ótima administração lá em Linhares e acho que essa coisa reflete também no sobrinho. Nesse caso, você é uma das personalidades que se engaja nesse padrão de administrativo e de economia. Entende da coisa, não tem negócio de traz fulano de fora para falar. Não, ele fala a língua do povo, ele coloca a economia certinho, isso que é importante. Olha, fiquem atentos agora às dicas de economia de Fábio Dalorto. E na semana passada ele esteve aqui, foi muito interessante o bate-papo que nós tivemos aqui, muita gente gostou e eu vou conversar com ele aqui agora, pedir para você puxar o assunto, que quem entende mesmo é você. Você vai estar mostrando para a sociedade, para o povo, para todos que estão acompanhando agora, até para mim, para todo mundo, vereadores, prefeitos, fiquem atentos com as dicas da economia, que às vezes tem muita gente aí mais voando do que urubu aí atrás de lixo, né? Então, vamos acompanhar agora esse administrador e também graduado em economia, as dicas que ele vai estar dando e as informações, um resumo completo da semana da economia com o nosso amigo Fábio Dalorto. Obrigado, Lucas. Então, mais uma vez, a gente volta aqui no seu programa, muita satisfação, falando de novo de economia. A economia está em alta, né? As pessoas têm se preocupado bastante com a economia devido à condição que o país se encontra, a falta de empregos. E essa semana passada, falamos muito de FGTS, foi a pauta da semana o FGTS, e a pauta dessa semana foram diversas pequenas medidas, se podemos dizer assim, que o governo tomou para ajudar a fomentar a economia e gerar mais emprego e renda, tendo em vista que hoje nós temos um número aí entre 25 a 30 milhões de pessoas, entre desocupados, desalentados e subocupados. Apesar do IBGE divulgar um número de 13 milhões de desempregados, existe uma outra classificação, que é essa de desalentado, que é a pessoa que meio que parou de procurar emprego, dada a dificuldade, e os subocupados, que são aquelas pessoas que trabalham pouco durante a semana, né? De 1, 2, 3, 4, no máximo 5 ou 6 horas pela semana. Então, somando isso tudo, nós temos 30 milhões de emprego, e isso fez com que a sociedade olhasse um pouco mais para os assuntos econômicos com uma maior preocupação, tendo que isso passou a afetar o seu dia a dia, porque ela perdeu o emprego, precisa ganhar emprego e tal. E aí, durante a semana, então, o governo tem tomado algumas medidas. A gente sabe que as reformas são as medidas mais importantes a médio e longo prazo para trazer de novo o país para a trilha do crescimento, para alavancar o crescimento. Reforma da Previdência, que essa semana também foi votada em segundo turno, foi para o Senado, reforma tributária, administrativa, mas enquanto isso é votado no Congresso, o governo vem tomando essas medidas pontuais, medidas pequenas que vão incentivando a economia até que ela se deslanche de uma vez por todas. Destacando algumas delas da semana, a primeira delas foi que a Petrobras, graças a Deus, anunciou a redução do preço do gás. Tanto do gás de cozinha, aquele gás residencial que utilizamos em nossas casas, nossos lares, quanto o gás
industrial, o gás que é utilizado nos comércios. Então, a redução para o gás residencial, o gás de cozinha, foi de 8,17% lá na fábrica. Isso vai trazer um alívio para o bolso do consumidor. O consumidor, possivelmente, quando esses estoques que as empresas distribuidoras têm já serem reduzidos e elas recomprarem os estoques, o consumidor vai sentir o preço um pouco mais barato. E o importante, muito mais até importante, que eu diria que é o gás industrial, que é aquele gás que a gente usa, por exemplo, em indústrias termoelétricas, mas que usa também no restaurante, né? Aquele gás do botijão que o carro vem e abastece. E isso é importante porque se esse gás que é utilizado nos restaurantes, no preparo das refeições, está mais barato, o dono do restaurante pode repassar essa economia de custo para a alimentação que ele vende no dia a dia. A gente sabe que na crise as famílias que frequentavam muito os restaurantes começaram a fazer isso de forma mais espaçada, começaram a fazer isso de forma mais escalonada. Com o preço dessas refeições mais baratas, a tendência é que o consumidor volte para os restaurantes e aí passe a se alimentar mais fora de casa. Consequentemente, se eu estou vendendo mais, o que eu tenho que fazer? Produzir mais. Cozinhar mais, atender mais, ter mais pessoas limpando o meu estabelecimento. Então, com o aumento das vendas, o dono do restaurante vai contratar mais cozinheiras, mais garçons, mais atendentes, mais auxiliar de limpeza, gerando, então, mais emprego, mais renda e fazendo a economia circular um pouco mais e distribuindo melhor a renda. Então, essa é uma medida extremamente importante, tanto para o bolso do cidadão comum que vai ali e compra o seu gás de cozinha, quanto para a empresa de pequeno porte, como é o exemplo que eu dei do restaurante. Eu acho que para a semana que vem, na próxima semana, a gente talvez já tenha essa redução do preço. Ser feito já? Exatamente. Ô Fábio, mas já que reduziu, por que isso não acontece de imediato? Porque essas empresas que distribuem o gás têm estoque, e esse estoque foi comprado a um preço mais caro. Então ele não vai reduzir o preço do estoque que ele tem. Mas quando ele fizer uma nova compra, que ele comprar por um preço mais barato, com certeza ele vai repassar essa margem. Mas será que vai repassar? Vai, porque está todo mundo precisando vender mais. Então, se eu repasso essa margem, eu consigo aumentar minhas vendas. Medida extremamente importante do governo. Uma outra medida importante foi a redução dos impostos, praticamente a isenção dos impostos de importação para equipamentos de informáticas e máquinas que são utilizadas nas indústrias para produzir outras máquinas, outros equipamentos e até mesmo produtos de consumo. Bom, então, do lado da informática, por exemplo, nós vamos ter celulares mais baratos, nós vamos ter produtos eletrônicos mais baratos, porque esses produtos tiveram a alíquota de importação reduzida. Só ressaltar uma questão: só foi reduzido para aqueles produtos que o Brasil não produz. Ou seja, um iPhone a gente não produz, então a gente vai importar ele agora mais barato. Aqueles produtos que são produzidos no Brasil, até como uma forma de proteção da indústria brasileira, o governo vai manter as alíquotas de importação. Então nós vamos ter acesso agora a produtos mais baratos, produtos eletrônicos. Isso é bom para o consumidor, porque ele vai conseguir, então, comprar isso de forma com desconto, digamos assim. E na indústria, qual a importância disso? A importância para a indústria é porque muitas vezes, Lucas, você tem um equipamento velho lá na sua pequena indústria, na sua microindústria, e esse equipamento ele tem uma produtividade muito baixa, né? Ele produz pouco, ele gasta muito insumo para produzir. Então, comprando uma máquina nova, por exemplo, agora com a importação, com o imposto de importação zerado, você vai ter a oportunidade de trazer da Europa, dos Estados Unidos, dos países de primeiro mundo, equipamentos que lá tinham e que a gente ainda não podia, porque o imposto era muito caro. Então, agora a gente vai poder importar essas máquinas, produzir mais, produzir melhor, gastando menos, e se a gente faz isso, o nosso produto fica mais barato. Aquilo que eu estou produzindo fica mais barato. Esse produto ficando mais barato, tanto o consumo doméstico, ou seja, as pessoas de dentro do país vão ter acesso a um produto mais barato, quanto também vai ficar mais barato para exportar. Então, a perspectiva é que a gente tenha um aumento de consumo desses produtos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Aí, volto a dizer, todas essas políticas têm como finalidade a geração de emprego. Se a gente tem produtos mais baratos, mais competitivos,
tanto dentro quanto fora do Brasil para exportação, a tendência é que o consumo desse produto aumente. E até mesmo seja substituído pelo importado. Às vezes você entra e comprar um produto nacional importado, você está comprando o importado porque ele está mais barato vindo da China. Com a substituição do parque fabril, com a renovação do parque fabril, digamos assim, os nossos produtos vão ficar tão bons e tão competitivos quanto esses que vêm da China, dos Estados Unidos. E aí você passa a consumir não só mais, como também consumir o nacional. Isso, volto a dizer, gera emprego, que vai gerar renda, as famílias com mais renda passam a consumir mais, consumindo mais, as indústrias aumentam a produção, e para isso elas precisam contratar mais, que vai gerar mais renda, e entra nesse ciclo que a gente chama de virtuoso da economia, e a economia cresce, né, até que aconteça alguma crise internacional ou coisa parecida. Né? Então isso cria uma perspectiva melhor para nós brasileiros. Né? Isso. Na verdade, o governo, como a gente disse no interior da entrevista, ele tem proposto algumas reformas que são estruturantes para o país voltar a crescer de forma mais perene, de forma mais saudável. Mas enquanto isso não acontece, porque a gente sabe que aí envolve política, envolve mudar a Constituição, enquanto isso não acontece, porque o Congresso tem o tempo dele, né? A economia ela depende um pouco da política. Então, enquanto isso acontece, o governo está incentivando com essas medidas pontuais em determinados setores para ir dando uma alentada no desemprego, para ir fazendo com que as coisas comecem a acontecer devagar, gerando emprego, um pouco que seja em cada setor, para quando essas medidas estruturantes, essas reformas estruturantes acontecerem, o país já está na segunda marcha, digamos assim, e aí é só engatar a terceira, quarta, quinta e pegar velocidade de cruzeiro. Né? A terceira medida, só para a gente poder finalizar, e aí é engraçado que coincidiu hoje, né? A notícia hoje coincidiu com o mercado teixeirense, inclusive, que acabou de receber um aplicativo para motoristas autônomos. Fazer o merchandising do meu amigo aqui, é o Via Brasil, se eu não me engano, que está operando aqui em Teixeira. É uma espécie de Uber. Ele até fala que ele gosta, né? Porque as pessoas apelidaram Uber de Teixeira. Fala, não tem problema nenhum, o Uber de Teixeira está me ajudando a fazer a propaganda, né? Esses motoristas, geralmente, não significam todos, né? Mas geralmente esses motoristas são aqueles que perderam o emprego, ficaram desempregados ou que tiveram redução da renda e estão precisando complementar a renda. E esses motoristas trabalhavam na informalidade, sem direito a INSS, sem direito a proteção nenhuma, e o governo então anunciou, se eu não me engano foi hoje ou ontem o anúncio, que a partir de agora esses motoristas poderão se cadastrar como MEI, microempresários individuais. E aí, Lucas, com R$ 54,00 apenas, R$ 54,00 e alguns centavos, 90 centavos, R$ 55,00 arredondando, de um imposto único que ele vai pagar, ele já vai estar recolhendo o imposto de renda, o ISS, que é o imposto que é pago para o município, e o INSS. Então ele já vai ter direito à aposentadoria. Ele vai sair da informalidade e vai passar a ser agora um empresário formal, com direitos, com benefícios, com direito à aposentadoria. Só para a gente analisar o impacto dessa medida, são 600 mil motoristas hoje no Brasil. Todos os dias, essas empresas de aplicativos cadastram em torno de 20 a 25 motoristas por dia. Então, é uma categoria que está crescendo muito, é uma categoria, é uma mudança no mercado que mudou o seu jeito de andar. Né? Eu, por exemplo, fui para Recife há pouco tempo atrás participar da posse de uma irmã minha na magistratura e não peguei táxi. Quer dizer, a facilidade de estar ali na sua mão um aplicativo e você chamar ele em 2 ou 3 minutos, esse meio de transporte está na sua porta ali te esperando, te levando por um preço bem mais barato e com uma facilidade de pagamento, né? Você, quando se cadastra nesses aplicativos, você pode também cadastrar o seu cartão de crédito. E aí, você não precisa tirar dinheiro do bolso, você não precisa passar o cartão de crédito, você não precisa fazer nada. Basta você abrir a porta do carro no seu ponto de destino, sair e está pago. Depois vem a fatura no seu cartão de crédito. Isso é inovação, né? Isso ajuda a economia a crescer e isso tem gerado emprego. São 600 mil motoristas que antes estavam na informalidade
e que a partir de agora passam com essa medida provisória, com essa medida, melhor dizendo, né, de aceitá-los como microempresários, como MEI, microempreendedor individual, passam a ter direito, então, a todos esses benefícios sociais. Então, foi uma semana muito positiva para o mercado de trabalho, né, tanto para a indústria quanto para o serviço, como para o consumidor também, que teve a redução do preço do gás. E são medidas que, apesar de não serem, como a gente já falou, estruturantes, são medidas que não vão ajudar o Brasil a longo prazo, mas elas ajudam a curto prazo, até que as medidas estruturantes possam ajudar o Brasil a pegar o que a gente chama de velocidade de cruzeiro e crescer, e a gente conseguir, de novo, gerar emprego, gerar renda para essa população tão carente que precisa tanto trabalhar. Eu gostaria que da próxima, não para que a gente pudesse você trazer esse assunto, na verdade, foi muito interessante que você colocou, creio que está ouvindo, ficou até otimista, uma coisa, traz esse otimismo para todos nós, né? As pessoas sempre me fazem essa pergunta em todos os lugares que eu vou e fazem aos políticos, que também aos pré-candidatos, por que a cidade de Teixeira de Freitas, a nossa região, não consegue empresas de fora, não consegue trazer empregos para cá? Eu gostaria que você pegasse uma pauta sobre isso aí e colocasse para todos nós. O que acontece aqui, Fábio, que não se consegue e ninguém sabe responder, na verdade? Então, Lucas, eu vou ver se eu consigo, então, preparar o nosso próximo programa para falar justamente disso. Pouca gente sabe, mas ou talvez não, muita gente sabe, quando eu voltei para Teixeira de Freitas, eu fiquei muito tempo fora estudando, quando eu voltei para Teixeira de Freitas, eu voltei para ocupar um cargo da SUDIC, que é a Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Bahia. Na época o Paulo Souto era governador, eu estava no Rio de Janeiro, eles me fizeram o convite, então eu vim para Teixeira. O Brasil passava por um momento de meio que um boom industrial, uma reindustrialização do país, né? Nós tivemos uma queda na indústria com o aumento do dólar muito forte, e depois isso voltou com um dólar muito barato na época do lançamento do Plano Real, e isso depois voltou a um patamar que propiciou o desenvolvimento industrial do Brasil, e o governo baiano, Lucas, ele estava tentando incentivar a industrialização de algumas regiões, de algumas micro-regiões, como é o caso da micro-região do Extremo Sul, por meio dos polos industriais. E durante muitos anos eu fui defensor disso, que a gente precisava industrializar a Teixeira de Freitas e a nossa região. Hoje eu vejo isso de forma um pouco diferente. Eu acho que nós perdemos um pouco esse time da industrialização para outras cidades vizinhas, como, por exemplo, Linhares, como, por exemplo, São Mateus, e eu acho que insistir nesse processo de industrialização não vai ser bom para o nosso município, porque nós vamos despender muito esforço humano, pessoal, muito esforço financeiro, e vamos ter pouco ganho disso, porque, pensa bem, por que uma indústria deixaria de ir para Linhares, que está próximo, por exemplo, do Porto de Vitória, próximo de aeroportos cargueiros, como, por exemplo, Vitória, que tem faculdades, muitas, Teixeira nesse requisito também tem, mas que, assim, já tem toda uma estrutura de indústria, outras indústrias e prestadores de serviço. Então, por que ela deixaria de ir lá para vir para cá? Eu acho que nós temos que mudar esse foco, nós temos que agora passar a gerar emprego por meio de serviço. Eu venho discutindo isso, inclusive com alguns amigos, pré-candidatos, candidatos a vereadores. Eu acho que nós temos que mudar o nosso foco. Teixeira, me parece que vem cada dia mais tendo uma característica de ser uma grande cidade para prestação de serviço. Por exemplo, educação. Educação hoje em Teixeira é uma grande cadeia, é uma grande rede, é um grande setor da economia que talvez um município podia estar olhando com um pouco de mais cuidado. Nós temos 3 ou 4 faculdades particulares presenciais. Acredito que essas faculdades devam ter aí mais que 10 a 15 mil alunos, e a grande maioria deles são de fora. Então, olha quanta gente vem estudar em Teixeira, pega ônibus, consome, restaurante, quando vem, passa um final de semana, hotel, salão de beleza. Então, assim, agora tem uma faculdade federal, nós temos que nos preparar, porque o aluno de medicina é um aluno que vem de muito longe, né? A cidade tem que se preparar para receber esses alunos, vão ser muitos alunos. Nós temos uma rede de
saúde privada, grandes hospitais, boas clínicas, nós temos uma rede bancária muito forte, quase todos os bancos hoje já estão instalados em Teixeira. Então eu acho que a gente precisa mudar esse foco da indústria, no meu ponto de vista, da cidade, para trazer a cidade para ser uma cidade mais prestadora de serviço e ficar menos dependente do comércio. Aí sim, prestando serviço, as pessoas vêm consumir o serviço e consomem no comércio. Ô Fábio, então nós estamos fadados ao fracasso de não industrializar nada? Não, também não é bem assim. Eu acho que a gente pode, por exemplo, optar pela industrialização daquilo que o nosso setor primário é forte. Por exemplo, por que o nosso couro sai daqui para ser produzido, o couro in natura, digamos assim, o couro da vaca, do boi, quando ele é tirado ali no frigorífico, por que ele sai daqui para ir ser processado em São Paulo? Por que o cara tem que transportar um couro cru que vai, inclusive, com água, né? Ele vai hidratado, pesa mais, é mais difícil transportar. Por que ele tem que fazer isso em São Paulo e por que ele não pode ser processado aqui? Um outro exemplo, por que nossa fruta sai daqui em caixas de madeira que pesa o transporte, que tem semente dentro dela, né? Volto a dizer, pesando ainda, e vai lá para São Paulo para se transformar numa fruta cristalizada e ser vendida para Bauducco, para Nestlé, para fazer panetone e outras coisas. Por que essa fruta que é produzida aqui em Teixeira de Freitas não é processada aqui? Então, se eu fosse gestor público, eu investiria na industrialização daquilo que a gente produz no setor primário, no setor agropecuário, digamos assim, né, que envolve a pecuária e que envolve a agricultura também. Fora isso, eu não miraria mais essas possibilidades, porque eu acho que o recurso que nós vamos despender é muito grande, e se a gente fizer isso para o serviço, o retorno vai ser muito melhor. É o mesmo ponto de vista que eu imaginava mesmo, mas vou esperá-lo para que a gente possa alongar esse bate-papo acerca de Teixeira e região, e que você trouxesse alguns números para a gente, de que forma que se pode desenvolver isso. As pessoas se preocupam muito com o emprego, com a renda aqui, o desemprego grande, que segmento realmente as pessoas possam seguir, essa ideia de como se crescer, que negócio eu vou montar, né? Então você deu uma dica interessante, se investir na questão primária é muito interessante. E vamos esperá-los aqui na sexta-feira para a gente tomar mais uma aula de como se ter economia, se fazer economia, né? Obrigado, Lucas. E de gestão pública também, né? Isso aí cabe a um gestor. Obrigado, Lucas, mais uma vez pela oportunidade. Sempre que precisar, nós vamos estar aqui presente com vocês, falando um pouquinho dessas coisas que são importantes para o país, para o Estado e também para o município, e sempre trazendo otimismo para o trabalhador, para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, e dizendo sempre o seguinte: olha, acredito no Brasil, o Brasil pode. Me parece que as pessoas estão começando a se conscientizar do valor que ela tem, do valor que o título de eleitor dela tem, e cada vez mais eu, pelo menos, acho e percebo que a gente vem melhorando a nossa forma de eleger os nossos representantes. E isso é que vai fazer o país chegar num patamar que ele merece, né? Nós somos hoje a 8ª economia do mundo, mas temos um índice de DH, de desenvolvimento humano, muito baixo, uma distribuição de renda muito ruim, muita gente na linha da pobreza, abaixo, inclusive, da linha da pobreza. Mas eu acho que essa mudança cultural vai fazer com que o país chegue no patamar que ele é merecedor e que ele representa para a economia mundial, né? Nós somos, como eu disse, nós somos a 8ª economia mundial do mundo, mas em termos de desenvolvimento humano, nem perto disso nós chegamos. Obrigado, até a próxima. Feliz Dia dos Pais para você. Obrigado, Lucas. Fica com Deus. Amém. Olha, foi uma